Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao sair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faças injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são os maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenaram à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que,
2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído Jesus, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, e um jumentinho, cria de animal de carga. Vindo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntaram: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu:
Eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes. Também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra palavra. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da tua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Deus em Cristo abençoe, não deixe de compartilhar, de ouvir a leitura da palavra de Deus. Deus abençoe, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário e ative o sininho. Que Deus em Cristo vos abençoe.